Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal e hoje começando um grande projeto, saindo do papel um novo projeto aqui no nosso canal que é o treinamento espartano. Pois é, com esse novo projeto ou neste novo projeto, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar. Vamos treinar como os antigos guerreiros espartanos faziam para que a gente possa cravar o nosso nome na história, assim como eles também fizeram. Eu sou, apesar de formado em Direito, um apaixonado por história, e principalmente a história dos gregos, dos romanos, desses guerreiros lendários. E aproveitando todo esse cenário, principalmente de motivação que esses guerreiros têm para conosco, quero então dar esse nome, dar a esse nosso quadro aqui no nosso canal, esse nome em homenagem a esses lendários guerreiros. Então a gente vai começar hoje o nosso quadro Treinamento Espartano. Vamos treinar pesado, vamos treinar aquilo que mais cai em concurso público, vamos treinar as questões de concursos públicos passados para que a gente possa, assim como esses guerreiros, vencer e conquistar a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade profissional e a nossa tão sonhada e tão desejada estabilidade no serviço público, não é verdade? Bom, para começar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Erickson Almeirão, eu sou advogado e sou professor de legislação para concursos públicos há mais de 10 anos. Então, se você é novo ou nova no canal, peço licença e te convido para, além de curtir esse vídeo, se você gostar, obviamente, né, que você também se inscreva no nosso canal e seja membro aí do nosso canal. Você pode aí ter acesso a diversos benefícios, se assim você quiser, tá bom? Vamos começar pelo seguinte: Sinase, prof. Sinase, o que é esse negócio? Vamos fazer algumas questões sobre o Sinase. Sinase, a gente vai conhecer então a Lei 12.594 de 2012, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ok? Então, dentro do Sinase, nós temos vários dispositivos que vão regulamentar a execução das medidas socioeducativas, principalmente as medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação, que são aquelas que acabam privando o nosso adolescente da liberdade. Ok? Então vamos começar fazendo algumas questões e, obviamente, se o seu concurso cai a IECA, se o seu concurso cai a lei do Sinase, você vai aproveitar bastante essa aula, tá bom? E quero fazer um convite especial, antes também de qualquer coisa. Se você está estudando, se você está se preparando para algum concurso de alguma fundação de atendimento, principalmente agora nós temos aí aberto e a prova dia 18 do mês que vem, dia 18 de setembro, a prova para a gente da Fundase. Então, se você quiser fazer parte do grupo de estudos de revisão para o concurso da Fundase, apenas de legislação, principalmente ECA e Sinase, Constitucional e Direitos Humanos, você pode clicar no linkzinho que tem aí na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Conhece lá para fazer parte do nosso grupo VIP de estudos, ok? Maravilha, vamos trabalhar então? Espero que você tenha aí a sua legislação aberta, o seu Sinase aberto. Deixa eu abrir aqui os nossos slides para que a gente possa começar a nossa aula. Beleza? Olha só, Sinase então, pegar a canetinha aqui, vamos trabalhar na primeira questão aqui. Turma, olha só, essa questão ela fala o seguinte, questão número 1, fala que Romildo é adolescente que foi submetido ao cumprimento de medida socioeducativa. No entanto, durante a execução da medida, Romildo adquiriu doença grave que o tornou incapaz de submeter-se ao seu cumprimento. Nesta situação, a Lei 12.594 de 2012 estabelece que... Gente, Sinase, já vai a primeira dica de prova, ok? Quando cai na tua prova, é copia e cola. Você precisa conhecer o texto que está contido dentro da Lei 12.594, ok? E existem alguns artigos que são batata, que vão aparecer na prova que cobre o Sinase, ok? E aqui,
para responder essa questão, você precisaria ter o conhecimento prévio do artigo 46 do SINASE, que nos apresenta as situações aonde a medida socioeducativa vai ser declarada extinta. Podem acontecer algumas coisas com o interno que vão fazer com que ele tenha a medida socioeducativa declarada extinta, que ela seja acabada. Então, pela morte do adolescente, obviamente pela morte todos os direitos vão se extinguir, né? Então é muito óbvio que a medida socioeducativa também seja extinta. Quando a medida socioeducativa ela alcança a sua finalidade, por exemplo, também é uma possibilidade, certo? Nós também temos um caso de doença grave, como é colocado aqui na questão. Então, será que esse fato de o Romildo ter sido acometida por uma doença grave que o tornou incapaz de submeter-se ao cumprimento, o que vai acontecer com a medida socioeducativa do Romildo? A letra A fala que ela vai ser declarada extinta. Será que é isso? Nós já temos aqui, logo de cara, a resposta na alternativa A. De fato, segundo o artigo 46 do SINASE, a medida vai ser declarada extinta, ok? A letra B falava que a medida socioeducativa será automaticamente suspensa pela autoridade judiciária. Não, essa hipótese aqui não está prevista no artigo 46. A letra C também fala que Romildo deverá ser encaminhado a tratamento médico e depois dará continuidade ao cumprimento da medida. Também essa hipótese não é contida no artigo, não está contida no artigo 46. A letra D falava que Romildo será submetido a uma junta médica e, após parecer favorável do Ministério Público, ficará liberado do cumprimento da medida. Também não temos essa previsão aqui na lei, e a letra E fala que Romildo deverá requerer a substituição da medida socioeducativa por outra que possa ser efetivamente cumprida. Bom, como é que o Romildo vai requerer alguma coisa se ele está acometido de uma doença grave que o torna incapaz de se submeter? Tá? Então, o que acontece aqui? Nós precisaríamos do artigo 46 para responder essa questão, e o artigo 46 do SINASE, tá? Apesar de não estar escrito aí para vocês, todas as citações de artigo que eu fizer para vocês são da Lei 12.594/2012, tá bom? Então tá aqui, a medida socioeducativa será declarada extinta. Então nós temos 4 incisos aqui: pela morte do adolescente, pela realização da sua finalidade, cumprir os objetivos da medida socioeducativa, né, que é reeducar o adolescente, pela aplicação de uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto em execução provisória definitiva. Esse aqui é um caso também muito clássico que nós temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O que acontece aqui, Existe um caso em que o adolescente comete um ato infracional e é condenado a uma medida socioeducativa, e ele completa a maioridade durante o cumprimento dessa execução. Ele vai poder continuar quando alcançar os 18 anos? Sim, ele pode, tá? Porque a medida pode alcançar até o prazo máximo de 3 anos. E aí, durante o cumprimento, ele pode cometer algum outro crime? Sim, ele pode vir a cometer algum outro crime no cumprimento da medida socioeducativa, e aí ele responderá já como maior de idade. E aí, nesse caso, a pena da medida socioeducativa, né, não podemos chamar de pena, sim a medida socioeducativa, vai ser declarada extinta e ele vai cumprir essa nova pena no regime fechado ou semiaberto, qual seja o declarado neste novo processo, tá bom? E aqui nós temos no inciso 4 a situação do nosso caso pela condição de doença grave que torna o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Logo, então, nós temos como gabarito, de fato, a alternativa A. Ok? Artigo 46, toma cuidado, artigo 46, clássico em provas. Tá bom, meus queridos? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida nessa, deixa nos comentários aí que o professor vai te ajudar. Maravilha? Outra coisa, quem é aluno do prof, sempre procura fazer essas aulas tomando aquele cafezinho, né? Não tem nada mais gostoso que você estudar legislação para concursos públicos acompanhado de um belo café. Então deixa o prof tomar um golinho aqui para a gente poder avançar com qualidade para a questão número 2. Olha só, o que é a nossa questão número 2? Uma questãozinha maior aqui, ela fala o seguinte:
Caroline bem diferente, né? Caroline é uma assistente social que atua há 11 anos na medida socioeducativa de internação. Neste mês, a referida profissional se tornou a técnica de referência para o acompanhamento do adolescente Abimael na medida socioeducativa imposta. Durante o atendimento, percebeu que o adolescente possui urgentes demandas de saúde mental, ok? Saúde mental. Ao decorrer do estudo do caso com a equipe multidisciplinar, foi dito pelos profissionais presentes que o jovem em tela aparenta possuir um grave transtorno mental. Assim, deliberou-se pelo envio de um relatório ao Juízo da Infância e da Juventude, contextualizando a situação e solicitando a necessidade de providências a serem adotadas para o cumprimento providências que se cumpram os objetivos da medida socioeducativa em prol do adolescente. Deste modo, com base na Lei 12.594 e considerando a situação hipotética apresentada, poderá o adolescente ter a sua medida socioeducativa. Olha só, turma, aqui é o seguinte, aqui também nós temos um caso de um adolescente cumprindo uma medida socioeducativa que foi avaliado por um membro da equipe multidisciplinar. E esse membro foi aqui, uma assistente social, ok? Aqui, ao acompanhar o adolescente Abimael na medida socioeducativa, esta assistente social percebeu que o adolescente possui urgentes demandas de saúde mental, ok? O que depois ficou aqui constatado que ele aparenta possuir um grave transtorno mental, ok? Então ela enviou o relatório, ela fez o relatório ao juízo, certo? E o que vai acontecer nesse caso? A letra A, ela fala que a medida socioeducativa vai ser automaticamente extinta pela autoridade judiciária, independente do jovem ter ou não capacidade de cumpri-la. Opa, olha só. A letra B vai falar que será deferida a progressão para a medida socioeducativa de semiliberdade, que é um pouco mais branda que a internação, né? A letra C fala que poderá ser suspensa a execução da medida socioeducativa, incluindo o adolescente em programa de atenção integral à saúde mental que possa melhor atender aos objetivos da terapêutica elaborada. Olha só essa letra C que interessante. E a letra D fala que será deferida a progressão para a medida socioeducativa de liberdade socioeducativa. Opa! Tendo em vista as necessidades de saúde pedagógica. E a letra E, por fim, fala que vai ser convertida em medida de segurança e posteriormente medida de internação. Para responder isso aqui, turminha, vocês iriam precisar conhecer o importante artigo 64 do SINASE, da Lei 12.594, ok? O que fala lá no artigo 64? Olha só, o artigo 64, ele fala que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente, olha aqui, indícios de transtorno mental, que é o que a assistente social detectou lá, de deficiência mental ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. E foi o que aconteceu lá no caso, olha só, aqui nesse primeiro momento ficou dito que a Caroline desconfiou que ele estava aqui apresentando algum distúrbio mental. E aí durante essa avaliação foi dito, né, pelos profissionais em tela que ele aparenta realmente ter um grave transtorno mental. Então quando a equipe técnica multidisciplinar ela detecta esses indícios de transtorno mental, vai acontecer exatamente o seguinte, nós vamos ter que saltar lá para o parágrafo 4º. Ok? Esse adolescente vai poder ter, de maneira excepcional, a suspensão da execução da medida. A mando de quem? A mando do juiz. E é uma faculdade, presta atenção aqui, poderá. Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o defensor e o MP, com vistas a incluir o adolescente em um programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos no caso específico. Então a nossa resposta está aqui, justamente na letra C, que copiou o parágrafo 4º do artigo 64. Então logo
a nossa alternativa correta, a alternativa a ser marcada nessa questão número 2 é a nossa letra C. Maravilha? Perfeito? Então, turma, 2 questões até agora de significativa importância para os concursos que cobrem o Sinase, principalmente para você que está se preparando para o concurso da Fundase ou de alguma outra fundação do seu estado, ok? Então é importante você conhecer também o artigo 64 do nosso Sinase. Maravilha? Vamos lá para mais uma questão, professor? Vamos lá para a questão número 3, tá? Questão número 3, vocês vão ver que eu separei aqui algumas questões que podem parecer de maneira até esdrúxulas, que podem parecer sem sentido, mas que são questões que num contexto geral de prova podem vir para compor, né, a totalidade das questões e também para tentar induzir o candidato ao erro, para armar aí uma armadilha para o candidato. Então vocês precisam também tomar cuidado com questões que aparentam aí ser meio estranhas. Olha só essa questão aqui, a número 3. Ela fala que o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvam a execução de medidas socioeducativas a adolescentes em conflito com a lei denomina-se. Olha só, o que essa questão está perguntando, professor? Ela está te perguntando, por incrível que pareça, o nome da Lei 12.594, certo? E essa lei ela não é só Sinase, o Sinase tem um significado. E o Sinase significa Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. É isso que significa a sigla Sinase. Logo, a gente teria que marcar como correta aqui, ó, a nossa alternativa letra C, tá? Porque a letra A fala sistema integrado, sistema integrado, poderia te confundir aqui, de atendimento socioeducativo, sistema integrado de medidas socioeducativas, sistema nacional de atendimento socioeducativo, sistema nacional de execução das medidas socioeducativas. A gente utiliza muito isso aqui, ó, na hora de se referir ao Sinase, que é o que regulamenta a execução das medidas socioeducativas, mas Sinase não tem esse significado. O significado de Sinase está aqui, ó. Sinase é sistema, o N nacional, o A de atendimento socioeducativo. Então tá aqui o que significa a sigla Sinase, o nome da lei 12.594 de 2012. Tá certo? Logo, a alternativa a ser marcada é a alternativa número C da nossa questão número 3. Perfeito? Prof, pode cair alguma questão mais complicada que essa para fins aí de nomenclatura? Pode. E essa questão número 4 aqui, ó, todas as questões que eu estou apresentando para você são questões que já caíram em concurso público, mas aí para questão de espaço aqui, enfim, eu coloquei apenas ela direto, tá? Essa aqui eu fiz questão de colocar a referência dela aqui, ó. A questão número 4 do ano de 2022, a banca Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômico, FEPESE, tá? Uma prova de FEPESE da Prefeitura de Guatambu para o cargo de pedagogo social. Olha só o que essa questão perguntou. Assinale a alternativa que indica corretamente a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então tá aqui, tá a confirmação do nome, né, da nossa questão passada, mas olha só o que ela tá te perguntando, agora ela inverteu. Ela quer saber o número da lei. Olha só que coisa esquisita, né, para dizer o mínimo. É esquisito que um examinador cobre do candidato o número de lei. Mas pode acontecer, como estou te provando, em pleno ano de 2022. E eu acho até que esse examinador aqui, se ele quisesse derrubar de fato, ele poderia ter feito até algo pior, tá? Ele foi até maldoso aqui e totalmente sem noção, né? Totalmente sem criatividade para criar uma questão aqui. Tá te perguntando o número de lei. A gente sabe que a lei é a lei 12.594, ok? Então você pode ver, se você sabe o número da lei, sabia o número da lei, você não tinha como errar porque todas as outras alternativas não traziam nada de lei 12.594, né? Então se eu sou esse examinador e eu
tô tomando meu café e penso o seguinte, nossa, como que eu vou ferrar os meus candidatos na prova do Sinase, né? Eu vou botar 5 alternativas, 12, 5, 9 e 4, só trocar as datas, né? O examinador poderia ter sido mais maldoso aí, mas enfim, ele cobrou em pleno 2022 o número da lei e aí tá aí, ó. A Lei 12.594 que institui o nosso Sinase, logo a alternativa correta número B, ok? Deixa uma mensagem para esse examinador aí, comenta aí, deixa o seu comentário, manda um salve, né? Que a gente não pode escrever algumas certas palavras no YouTube, né? Enfim, não pode falar muita coisa no YouTube aqui, mas enfim... Deixa o seu abraço, deixa o seu comentário aí, saudando o examinador aí da FEPASE, olha só, da FEPASE, da Prefeitura de Guatambu, que criou essa questãozinha marotinha aqui. Tá bom? Vamos lá, questãozinha número 5, turma. Questão número 5 aqui, ó. A questão número 5 já vai cobrar alguma coisa relativa ao PIA, né? O plano de atendimento, o plano individual de atendimento, tá? Fala que a Maria é pedagoga de um programa de atendimento a adolescentes em medida socioeducativa. Ao elaborar o plano individual de atendimento, o PIA, do adolescente B, impediu a participação da sua mãe. Isso aqui é importantíssimo. Olha só, ela impediu a participação da mãe desse adolescente, pois ela avalia que por ser analfabeta, ela não possui o discernimento para contribuir na ressocialização do filho. Sobre tal fato, a atitude da pedagoga está. Aí vocês vão ter que responder, vocês vão ter que encontrar alternativa e julgar se essa atitude da pedagoga está correta ou está incorreta. Ela agiu de acordo com o Sinase ou em desacordo com o Sinase. O PIA, turma, especificamente dessa questão aqui, a gente precisaria do que, prof? Precisaríamos do artigo 52, tá? Nós precisaríamos do artigo 52 do Sinase, mais especificamente o parágrafo único do artigo 52, tá? Que lá no artigo 52 nós temos o seguinte, que o PIA, o Plano Individual de Atendimento, ele tem que contemplar a participação dos pais ou responsáveis. Inclusive, os pais e responsáveis, segundo o artigo 52, parágrafo único, eles vão ter o dever de dar a sua contribuição durante o processo de ressocialização do adolescente. Inclusive, eles podem ser passíveis de responsabilização administrativa nos termos lá do ECA, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a própria lei, o próprio Sinase indica que os pais devem participar, independente da sua condição social, financeira, pedagógica, enfim, eles devem contribuir no processo de ressocialização. Então a atitude da pedagoga ela está incorreta, tá? Ela está incorreta e a gente tem que tomar esse cuidado aqui, ó, porque a questão aqui já poderíamos descartar logo a letra A e a letra B. Aí nós temos aqui que ela foi incorreta porque é obrigação do Ministério Público a elaboração do PIA e não da equipe técnica, não é uma obrigação do MP, tá? É a obrigação da equipe técnica. Aqui está falando que é incorreto, visto que o PIA deve contemplar a participação dos pais. Opa, vamos só confirmar, a letra E fala que é incorreta, visto que o PIA é cabível somente para crianças e não para adolescentes. Totalmente incorreto isso. De fato, a alternativa a ser marcada seria a letra D, certo? Porque a atitude da pedagoga está incorreta. Ela está em desacordo com a lei, porque, olha só, o artigo 52, parágrafo único, fala que o PIA deverá, isso aqui não é facultativo, isso aqui é uma ordem, é obrigação. Olha só o tempo verbal aqui, ó, é deverá, tem que fazer. O PIA deverá, e você deve grifar isso na sua legislação para a hora de ler, para a hora de revisar esse assunto aqui extremamente importante. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializado do adolescente, sendo estes, os pais, né, passíveis de responsabilização administrativa nos termos lá do artigo 249 da Lei 8.069, que é o nosso ECA, tanto de maneira administrativa, civil e criminal. Tudo bem? Então a nossa alternativa correta aí, letra B. Fechado? Fizemos 5 questões aí, 5 questões importantes.
Prof passou para vocês aí um treinamento espartano, um treinamento pesado para que vocês tenham tranquilidade na hora de responder na prova, certo? Se você tiver alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida com qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Peço também que você não esqueça de se inscrever no meu canal aqui para acompanhar sempre os treinamentos, para acompanhar as aulas gratuitas que eu libero. E se você quiser avançar, se você quiser aprofundar os seus estudos, se você simpatizou, gostou do meu jeito de explicar, eu te convido a conhecer o meu grupo de estudos aqui para a Fundase, que o link está na descrição desse vídeo, ok? Também você pode me encontrar lá no Instagram, onde eu tenho vários outros grupos de estudos disponíveis para você acompanhar. Tudo bem? Então, não esqueça de curtir essa aula, não esqueça de se inscrever no canal e eu estou te esperando numa próxima oportunidade. Tá bom? Vamos lá, turma. Um grande abraço. Vamos juntos rumo ao sucesso. Valeu. Tchau, tchau.